Pô, assim, a bola no peito. O que você quiser, a gente marca no peito e sai Considero aqui, bom, a organização foi essa, significado a importância e influência das transmissões de rádio para o torcedor geral. Muito bem. Então, já que o assunto é contar um pouquinho de história, eu vou voltar um pouquinho o tempo e passar para vocês, aqueles que não têm contato diário, como é a nossa vida, né? A vida de locutor esportivo, apresentador de rádio. Vamos contar um pouquinho sobre a história do rádio, até a gente chegar no dia de hoje. E caso vocês queiram fazer perguntas, podem interromper, fazer pergunta que aqui a gente pode responder qualquer assunto. Então vamos lá. História do rádio um pouquinho, rádio esportivo, 1925, em São Paulo, na Rádio Educadora, nós tivemos o primeiro programa de esporte no rádio, né? O rádio surgiu em 1922, nós tivemos uma feira aqui no Rio de Janeiro para comemorar o centenário da independência, e ali a primeira transmissão oficial, né, que foi a palavra do presidente, então, Epitácio Pessoa. Ele deu a sua palavra através de um sistema de som, isso em 1922. Em 1919, nós tivemos uma pequena experiência de rádio lá em Pernambuco, através da Rádio Clube, mas era um trabalho muito embrionário, a gente nem pode qualificar aquilo como uma emissora de rádio. Em 1923 surge realmente a primeira rádio, através do Roquete Pinto, que é o pai do rádio no Brasil, e em 25 o primeiro programa de esportes. O que acontecia? Quando o rádio surgiu, era basicamente uma retransmissão de ópera, né? Música que você ouvia na época era ópera, apenas isso. O esporte veio a partir de 1925, com esse trabalho embrionário da Rádio Educadora. O que eles faziam em 1925? Né? Através do Telex, várias pessoas que estavam em campos de futebol passavam informações para um local, e essa pessoa que estava no local, na Rádio Educadora, em São Paulo, eles repassavam para quem tinha um aparelho de rádio, porque era muito pouco, né? Você lembra que quando o rádio começou, no início da década de 20, nós tínhamos 80 receptores no Rio de Janeiro. Ou seja, em 25 o número deve ter sido um pouquinho maior, nada mais do que talvez 300, 400 receptores. Mas o esporte sempre mexeu com a opinião, com o sentimento de todos. Todo mundo que está aqui tem um time de futebol. Eu até falo, e é uma coisa que a gente vive no dia a dia, que todo mundo é futebol. Eu queria que todo mundo fosse justiça, que todo mundo fosse política, que todo mundo fosse economia, mas infelizmente não é. Todo mundo é futebol. O advogado torce por um time, o traficante que está preso torce por um time, o mega empresário torce por um time. Se não, vejamos, né? Você vê aí, o Dr. Carlos Augusto Montenegro, presidente do Ibope, uma instituição que merece todo o nosso respeito. Ele perde a noção quando foi presidente do Botafogo e tenta agredir um árbitro de futebol. Até brinquei com ele na época. O senhor é presidente do Ibope. Não, mas aqui eu sou presidente do Botafogo. Isso aí significa o quê? Paixão, né? É uma coisa que não dá para tirar. Ele tem um cargo importante, mas desceu para tentar agredir um árbitro de futebol no vestiário. Porque, teoricamente, na cabeça dele, esse árbitro prejudicou o time dele. Então, hoje você tem grandes empresários administrando o futebol do Flamengo, o clube do Flamengo, que também perdem um pouco a noção, porque existe esse componente. Eu vou até passar para vocês, fugindo um pouquinho da história do rádio. Por exemplo, a Rádio Tupi fica próxima ao Morro da Providência, né? E ali, antes de ser pacificado, traficantes montavam aquilo ali, as ruas, no entorno da rádio, era uma coisa muito comum. E até pela política de boa vizinhança, você tinha que tratar com eles, né? Então você via garotos de 15, 14 anos que já morreram, né? Que a vida é curta para eles também, com armas bonitas, sentados ali perto da Rua do Livramento, conversando o quê? Futebol. Eles queriam saber do Wagner, do Washington Rodrigues, da época do Luiz Felipe, o que a gente achava do time deles, será que dava para cair? Será que dava para conquistar o título? Ou seja, o cara é traficante e estava preocupado também com a questão do futebol. Como mega empresário também fica, né? Você vê grandes empresários que não precisam se preocupar com isso, mas discutem o futebol, questionam, querem saber a situação do dia a dia, tentam concorrer à presidência de clube. Por quê? Porque o futebol é mágico, e mágico também é o rádio, né? O rádio tem essa capacidade de levar para a pessoa que não está vendo a emoção de um jogo que você não tem ideia de como está. Todo mundo sabe aqui, eu acho que vocês vão concordar comigo, o jogo no rádio é mais emocionante
TV é muito chato. Né? Quando o jogo na TV é chato, no rádio pode ter certeza que é mais emoção. A bola passa pertinho da trave, o goleiro faz aquela defesa espetacular. Nem foi tanto assim, mas no rádio realmente a emoção é diferente. A primeira transmissão esportiva, né, no rádio foi em 31, feita pelo pai do falecido Romeu Tuma. Nicolau Tuma foi o primeiro locutor esportivo do rádio. Em São Paulo ele fez uma transmissão de um confronto de seleção paulista e seleção paranaense. Então, a partir daí, a partir de 31, as transmissões de futebol começam no rádio. E a partir daí você vê o seguinte, só existia o quê? Ópera, serviço social, serviço fúnebre e mais nada. Quando entra o futebol no rádio, você começa a trazer um público que não tinha a imaginação que um dia iria ouvir esse veículo de comunicação. E a audiência do rádio começa a aumentar. Né? Você começa a ter várias rádios em vários pontos do país. A Rádio Tupi, que é a rádio que eu trabalho hoje, surge em 1935. Né? Em 1936 surge a Rádio Nacional. E a partir daí, o que acontece? O futebol do Rio, como as duas maiores rádios do Brasil estavam no Rio de Janeiro, surgia também a Rádio Pan-Americana em São Paulo, que hoje é a Rádio Jovem Pan, logo depois vem a Rádio Record, mas as rádios mais fortes, financeiramente, tecnicamente, na década de 30 e 40, eram as rádios Nacional e a Rádio Tupi. A Rádio Globo veio em 1944, se juntando essas duas rádios, fazendo do rádio do Rio o rádio mais forte do país. Então, eu não sei se tem alguém aqui do norte do país, tem alguém aqui do norte, Nordeste, que nasceu no Nordeste? Alguém aqui nasceu no Nordeste, no norte do país? Pelo seguinte, porque com certeza, se a pessoa nasceu no Norte, no Nordeste, no Sul, e virou torcedor de Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, e se tem acima de 50 anos, é por causa do rádio. Né? Porque a penetração do rádio fez com que essas torcidas crescessem muito. Hoje o Flamengo é um time nacional, tem uma torcida nacional, por causa do rádio, nos anos 30, anos 40, anos 50. O Fluminense é a mesma coisa, o Vasco, o Botafogo. Hoje, existem pesquisas que estão sendo feitas que querem mudar um pouco o panorama dessa história com relação às torcidas. Né? Eles querem que a gente engula que o Corinthians tem mais torcida que o Vasco, por exemplo. Né? Por quê? Existe sim um crescimento dessas torcidas de São Paulo, mas existe sim também por causa da propagação da TV. A TV quer também que esses times de São Paulo tenham mais força do que os clubes do Rio. O motivo não me pergunte, que eu não sei. Né? Por exemplo, a torcida do Palmeiras, Roberto, você que é torcedor do Vasco, tem mais torcedor do Palmeiras do que do Vasco? Não existe. Mas pela pesquisa tem mais palmeirense. Isso não existe. Tem mais São Paulino do que Vascaíno? Né? Mas eles querem provar que existem mais torcedores de times de São Paulo do que torcedores do Rio. Né? Isso aí é uma realidade com relação à TV, e alguns programas são feitos em São Paulo, existe todo um direcionamento comercial da coisa aí, e eles querem colocar com ela dentro. Falando sobre a história ainda do rádio, então o que acontece? Primeira transmissão em 1931, veio a Rádio Tupi em 1935, já começando a fazer transmissões esportivas, e ela contrata uma pessoa que vocês conhecem de nome, não sei se alguém aqui já ouviu essa pessoa narrar futebol. Eu trouxe até um CD, não sei se dá para reproduzir, né? Vou pedir a parte técnica aqui para reproduzir um gol do Ari Barroso. O Ari Barroso era da Rádio Cruzeiro do Sul, e aí ele foi contratado para trabalhar na Rádio Tupi, uma rádio muito mais forte, já veio com o nome do Assis Chateaubriand por trás, do jornal à noite, do Diário à Noite. Então era interessante também para o Ari Barroso participar do cast da Rádio Tupi. E na Rádio Tupi ele chegou para fazer os programas musicais que ele tinha e também para narrar futebol. E quem não sabe, né, o Ari Barroso, um torcedor apaixonado pelo Flamengo, ele fazia a transmissão. O gol dele não era um gol muito gritado, não era um gol muito longo, não era um gol esticado, mas a característica marcante dele era a gaitinha do Ari Barroso. Então eu trouxe até um gol, a gente até pede desculpas pelo áudio, mas vai só pelo lado histórico, né, para vocês terem uma noção de como era a narração esportiva no final dos anos 30, início dos anos 40, na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. E era uma transmissão, porque ele foi o primeiro grande locutor esportivo do país, né? Para nossa alegria aqui do Rio de Janeiro. Eu trouxe 4 gols aqui para a gente fazer uma comparação
uma do Ari Barroso, né? Outra do Dalcei Camargo. Olha aí, esse aí é do Dalcei Camargo. Tem um gol do Ari Barroso, um gol do Dalcei Camargo na Copa de 70, um gol do Luiz Perillo e um gol do Jota Santiago, que hoje é o locutor titular. Vamos ver o que a gente pode reproduzir aí, para a gente só ter uma ideia do que é o rádio, a história do rádio. Esse aí é o gol do Dalcei. Brasil e Itália, gol do Dalcei Camargo. Através de cabos submarinos. Então você ia, aonde ia e voltava, subia e aparecia. Então esse é o gol do Dalcei Camargo na Copa de 70. Primeiro gol, Marcelo, se a gente consegue botar aí o gol do... Esse aí é do Jota Santiago. É um gol moderno, um gol de 2013. Copa das Confederações. Ou se o som mudou. É um som digital. Tá? Parece que o cara está no estúdio, né? Ele está dentro de uma cabine do Maracanã transmitindo, para vocês terem uma noção de como é que a evolução do som no rádio mudou, né? Essa é uma transmissão moderna do Jota Santiago, mas ela deve ter outro som, para a gente passar a ter uma noção. E onde a gente pega a Esperança de Ouro, e onde está muito bem, sempre que Olha, Gatinha. Vê se você consegue repetir, que é muito curtinho. Essa já é do período. vai começar na partida. E onde a gente pega a Esperança de Ouro, e onde está muito bem, sempre que Esse gol é de 1939. No arquivo da Rádio Tupi, um gol de 39 do Ari Barroso. Eu botei esse gol só para vocês terem uma noção de como era a transmissão do rádio. Quem é um pouquinho mais velho, eu acho que nem acompanhou, né? O senhor que é um pouquinho mais experiente que a gente. O senhor chegou a ouvir o Ari Barroso? Não, né? Não ouviu, né? Por coincidência, nasci na cidade ao lado de um bar, em geral, só escondo do branco. E o senhor começou a ouvir futebol o quê? Pelo rádio, né? O Pedro Amaral, o Jorge Cury, o Dalcei. Isso. Eu sou mineiro e botafoguense. Olha só, por que é mineiro e botafoguense? Por causa do rádio, né? A influência do rádio, a paixão que esses locutores que o senhor citou, e eu tive o prazer de trabalhar com todos eles, apesar de ser novo, eu comecei novo, igual o Roberto, a gente começou novo. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar com esses monstros sagrados. Só para a gente fechar aqui o áudio, botar o gol do Perillo, que hoje está na Rádio Globo, durante muito tempo trabalhando na Tupi, um gol. Olha pro relógio, 43 minutos, coça a cabeça. Esse aí é o gol do Amigo, agora aquele momento é o seguinte, se ele quiser, perde mais também. O Vasco agora, meu amigo, se levar o gol, não tem tempo de reação. Quando chegar a São Judas, foi defeito. Alta durante todo dia. É o gol do Pérez. Atenção, perde pra bola, bateu, agora, campeão! Isso é um ponto aí para Atenção, perde pra bola, bateu, agora, Então, isso aí é só para vocês terem uma noção, uma ideia de como é que o rádio mudou da década de 30 até agora, o século XXI. Essa última narração do Perillo é de 2007, foi quando o Flamengo foi tricampeão, aquele gol do Petkovic, né? Roberto, você estava na arquibancada, Roberto? E eu estava atrás do gol e vi aquela bola, o Elton pulou atrasado e o gol aconteceu. O detalhe é o seguinte. Atrasado não, o Pet bateu muito bem. Não dava não. Não dava não. Não dava não? Não dava. Mas isso aí é o seguinte, aqui, nós estamos discutindo futebol, uma coisa que aconteceu em 2007.
né? Já temos aí 6 anos e a discussão continua. Falhou, não falhou? O goleiro poderia ter ido, o Petkovic bateu bem. E olha que o Petkovic não gostava do treinador, mas isso é uma outra história que o papo não é fofoca, né? O papo é a história do rádio. Mas mesmo assim fez o gol, abraçou o Zagallo e tudo deu certo no final, o Flamengo foi tricampeão. Então, o que acontece? Eu quero mostrar para vocês a evolução do rádio, a evolução das transmissões. Como era o Ari Barroso, e naquele momento, quando o Ari Barroso narrava, e o Galeano Neto, que foi o primeiro locutor brasileiro a transmitir uma Copa do Mundo, em 38, também através da Rádio Clube do Rio de São Paulo, como era a transmissão de rádio? Era uma coisa que era descrita, não tinha emoção. A emoção era do torcedor. A narração não tinha muita emoção. Você vê um gol do Benito, de 2007, é estridente, né? Ele grita, ele se esgoela, ele tenta passar na narração esportiva toda aquela paixão que o torcedor está sentindo, né? Antigamente não era assim. E a gente tem uma ideia, o próprio Ari Barroso fazia isso, o Galeano Neto também. Como é que você, que era ouvinte, entenderia um campo de futebol? Eles davam como indicação uma caixinha de fósforo, para você saber, ó, o lado direito da caixa de fósforo está atacando o seu time, o time A, do lado esquerdo era o time B. E a partir daí você visualizava através de uma caixinha de fósforo o que estava rolando no estádio. E aí o que acontece? Na década de 40, surgiu a necessidade dos programas de rádio. Os programas diários. E aí veio, talvez, o programa mais famoso do rádio, que é o No Mundo da Bola. Hoje na Rádio Nacional, a Rádio Nacional está atravessando um problema estrutural, o governo não ajuda e tudo mais. E esse programa que ainda está no ar se perdeu com o tempo. Mas na década de 40 surge o No Mundo da Bola, que foi o primeiro programa a acompanhar diretamente e diariamente o que acontecia nos clubes. E a partir daí, jogadores que faziam sucesso se tornaram muito mais conhecidos, porque o programa era um programa nacional, atingiu o Brasil inteiro, e jogadores da década de 40, como Ademir Menezes, como Pirilo, como Zizinho, se tornaram referências no país, né? Porque não existia TV. Então você só conhecia esses jogadores por causa do programa No Mundo da Bola. Veio a Copa do Mundo, em 1950, e o rádio deu um boom, principalmente no aspecto esportivo. A Rádio Nacional introduziu 2 narradores no mesmo jogo, né? Antônio Cordeiro, que apresentava No Mundo da Bola, e o Jorge Cury, já falecido também. Cada um narrava um lado do campo. Isso hoje não daria certo, porque a vaidade mataria esses locutores juntos. Mas naquela época dava certo, cada um narrava. Um narrava o lado direito, outro narrava o lado esquerdo. O Brasil, infelizmente, perdeu, está até rolando um áudio na internet, quem quiser ouvir, eu tentei passar para você, mas infelizmente não deu para copiar, que era um áudio da Copa de 1950. O presidente Rubens Lopes era criança, em 1950, na Copa do Mundo, não era? Já tinha nascido, né? O presidente Rubens Lopes, que é o presidente da Federação de Futebol, que acaba de chegar. Então, basicamente, houve uma evolução e existiu também uma necessidade de você comercializar esse produto que é o rádio, né? E aí, em 1958, na Copa do Mundo, o Valdir Amaral comercializou o rádio e transformou o rádio como é hoje o rádio, né? Hoje, comercialmente, você observa como é feita uma transmissão esportiva hoje, no século XXI, é muito parecida em termos de estrutura com o que era feito em 1958. O Valdir Amaral era gênio e ele criou o tempo e placar, ele criou a questão dos repórteres atrás do gol e davam detalhes que o narrador perdia, e isso é uma situação que vocês ouvem naturalmente já há muito tempo, né? Então, o que acontece? Houve uma evolução, né, do rádio, e com o tempo, cada dia mais rádios fortes surgiam no Rio de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O senhor que é mineiro, a de Itatiaia, né? A Itatiaia é um fenômeno em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A rádio mais ouvida tem 90% de audiência. Giro esportivo, o panorama esportivo da Globo, do meu pai, eu tenho 57 anos, eu ouço o meu olho, e outro giro esportivo também. Quando começou o giro, quando começou o panorama esportivo? O panorama, o que acontece? Vou chegar lá. O panorama surgiu no início da década de 70. Era um programa, da década de 70. Apresentado. Não, antes era o Esporte no Ar. Veio o Panorama em 70, que foi apresentado pelo falecido Sérgio Moraes, que era um programa apresentado por ele, meia hora de duração, de 11h30 à meia-noite.
Era um programa de esporte, de 11h30 à meia-noite. O Giro surge em 88, completou esse ano 25 anos. E por que eu coloco o Giro também entre os 5 programas de rádio mais famosos de todos os tempos? Porque foi o primeiro programa totalmente ao vivo de 2 horas de duração. Porque o programa que você ouvia em Minas Gerais... Sabe o que eu ouvia? O Manga falar que já gastou dinheiro do time. Da feira. Quando ia jogar contra o Flamengo. Exatamente. E é por causa disso que a rivalidade começa, né? Por causa do rádio. E aí o que acontece? O Giro Esportivo surge em 88 para mudar um pouco a cara do rádio, que estava uma mesmice danada. O rádio era gravado, o rádio era enlatado, o rádio era quadrado, e um público novo estava surgindo e o rádio estava começando a cair a audiência, né? Porque as novelas estavam dando muito sucesso, a audiência na TV era muito grande, principalmente da novela, porque o rádio sempre concorreu com a novela da TV. E aí o Giro foi o primeiro programa de rádio totalmente ao vivo, com 2 horas de duração. E aí modificou-se a cara do rádio, porque a Rádio Globo, a Rádio Nacional, a Rádio Record de São Paulo, a Transamérica, a Jovem Pan, todos faziam programas de rádio gravados. E a Tupi, naquela oportunidade, há 25 anos atrás, já fazia um programa ao vivo. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, o fato acontece, a Tupi informa primeiro. Por quê? Porque é ao vivo, é um programa quente. Até hoje é assim. Eu já estou comandando esse programa, já tem 13 anos. Né? E graças a Deus, hoje é o programa de rádio, de 10 à meia-noite, mais ouvido do Brasil. Não tem programa de rádio no Brasil inteiro que tem audiência do Giro. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais audiência do que todas as emissoras de TV. A exceção da TV Globo, quando tem Big Brother ou final de novela. Porque a gente dá uma média aí de 98 mil ouvintes por minuto. Nenhuma emissora de TV no Rio de Janeiro dá isso. Somente a TV Globo, quando pega a novela, porque a novela estica mais, agora vai até 10h40, e aí tem uma audiência boa. Na internet, ele vai falar também sobre isso, pode ver da internet, dá em média 115 a 120 mil acessos por minuto. É muita coisa. Se você for somar, dá mais de 200 mil pessoas ouvindo o programa por minuto. Hoje todo dia. E na segunda eu começo com o Luiz Ribeiro, 8, 9, pelo Fernando Cunha, porque na verdade é isso. O que acontece? O Carlos Alberto trabalha em jornal desde que começou a carreira, trabalha sempre em jornal, trabalhou no JS e infelizmente não temos ninguém aqui de TV, mas o que acontece? A relação do cara que trabalha em rádio com o público é muito direta, entendeu? A pessoa pode não conhecer a figura do Wagner, a figura do Washington Rodrigues, que é difícil, né? Do Luiz Felipe, que está na Rádio Globo, mas se você falar quem é, você acha que aquela pessoa faz parte da sua família porque você ouve diretamente isso. E só o rádio faz isso. Só o rádio troca essa magia com o ouvinte. A televisão é o seguinte, você vê um artista, você até às vezes não chega no artista, porque é televisão. Você respeita o trabalho daquele profissional, mas não chega até ele. E o jornal, infelizmente, o Carlos Alberto fecha o jornal Lance, né? E ele sabe disso. Ele fica muito preso na redação, né, cara? Então, a pessoa não conhece o cara que fecha o jornal que ele lê, né? Infelizmente não conhece. O que acontece? O rádio não, o rádio traz essa magia já da época dos anos 30 e você perdeu, você chegou atrasado, você perdeu a transmissão do Ari Barroso que eu botei. Um gol do Ari Barroso do Flamengo. O gol do Tri, do Petkovic, narrado pelo Felipe. Um gol do Valsei na Copa de 70, né? Você quer que eu bote de novo o gol do Tri? Dispensado, né? E o gol do Jota Santiago, para quê? Para a gente mostrar para esse público como é que o rádio mudou, né? Como é que o rádio, nos anos 30, 40, até chegar agora no século XXI, mudou. Só para a gente fechar, que já me deram aqui 5 minutos, eu pensei que eu ia falar 1 hora, não? Devido à provocação, a gente reduziu. Então, basicamente é o seguinte, a gente está trocando ideias sobre a história do rádio, contando um pouco de história, que é o nosso objetivo aqui é sempre contar a história. Em termos jornalísticos, né, só para a gente fechar aqui, nós temos uma preocupação que, infelizmente, nos anos 70, 80, o rádio mudou. Hoje em dia, você fica talvez 1 minuto ouvindo o rádio, você tem que dar uma notícia rápida. Por que o Giro teve a audiência que tem hoje? Porque nós mudamos a cara do programa. É tudo muito dinâmico. Não dá para você ouvir uma pessoa durante 7, 10, 15, 20 minutos falando sobre o assunto como era antigamente. Antigamente você pegava um dirigente,
um jogador falava 20 minutos sem parar. Hoje em dia ninguém vai ficar 20 minutos no rádio. Vocês estão me vendo, mas imagina eu falar 20 minutos sem parar. Você já trocou de rádio. Você está fazendo outra coisa. Você está no carro, você está na internet, você não aguenta. Então a gente mudou um pouquinho a cara do rádio para dar um dinamismo no programa que as outras emissoras não tinham. Hoje o dia é muito copiado por causa disso. Então não tem notícia maior do que 2 minutos. E sonora, que a gente chama que é um entrevistado, 30, 40 segundos. Quando o assunto é palpitante, quando o assunto realmente merece uma discussão da opinião pública, aí sim você estica e acaba dando um tempo maior para aquela matéria. Mas a nossa preocupação é dar informação sem perder a audiência. Então, a sua disposição para pergunta. Se você quiser. Não, eu dirijo aqui para o dirigente do Posso fazer uma pergunta? Mas você aqui é o palestrante. Pô, mas eu posso fazer uma pergunta? Você mesmo? Não, para você. Pode. Você é candidato à presidência do Vasco? Seu candidato. O que você está achando desse momento? Não, já que a pergunta foi de ter que responder. Objetivo. Mas olha, eu acho assim, o momento que a gente tem que separar o momento que o Vasco vive, né? Acho que a gente tem que saber separar o momento delicado, sem querer politizar em função do momento. Isso é fundamental. A gente tem compreensão, porque assim, eu acho que é uma situação muito delicada. Acho que o Vasco está hoje, está desvios novamente à segunda divisão, que nenhum vascaíno quer, e a gente tem que até inverter, né? A gente não pode nem politizar muito o debate nesse momento, porque senão as pessoas confundem. Acho que você tem que aproveitar a situação que é triste e é lamentável para todo vascaíno. E acho que o futebol carioca perde, né? Uma situação como essa, o futebol carioca está perdendo, porque eles não vão pensar que São Paulo vai facilitar a vida lá jogando com o Curitiba. Isso não vai acontecer. E eu acho que, enfim, é um pouco algumas ausências, enfim, alguns desmandos, coisas assim, que efetivamente precisa se reerguer administrativamente, enfim, que tem muito ainda, vamos dizer assim, a crescer. E que a gente não vê essa perspectiva. Eu estava conversando aqui com o Pedro um pouquinho antes. Infelizmente, hoje nós não estamos vendo um cenário, um bom cenário para o nosso clube hoje, mas a candidatura ela é mantida porque é uma candidatura que foi colocada há um ano atrás, independentemente do momento político. Isso que é importante. Independentemente, sempre foi o político, sempre apoiou em função de uma terceira via. Em função de uma terceira via. Então, independentemente do resultado hoje do cenário, a candidatura ela existe em função de um projeto, de um grupo político que entende isso. Então, só te respondendo que o cenário é difícil, mas acho que a gente tem alternativa no final do turno. Muito bem. Estou à sua disposição. Eu vou abrir agora para o plenário, porque acho que aí o seu tema aí pode ser mais tido alguma indagação, alguém quer fazer alguma. Senão eu vou te facultar mais 5 minutos aí para você fazer as suas considerações finais. O Pedro quer fazer alguma indagação. Pode fazer direto, Pedro. A pergunta é a seguinte: todos esses programas esportivos, eles vendem publicidade, eles pagam alguma coisa para os clubes pelos direitos de transmissão, os moldes que a televisão paga? Isso já aconteceu, né? Não. E é uma coisa que a gente pode discutir depois com um pouco mais de calma em uma outra situação, que é o seguinte: na Copa do Mundo você paga direitos para transmitir tanto a Copa como a Copa das Confederações. Pelo rádio. Hoje em dia, como hoje o Rádio do Brasil, em média, leva numa Copa do Mundo, quando é aqui no exterior, 17 a 20 emissoras transmitem, pagam direitos. Só que a TV Globo compra os direitos da FIFA, de rádio e televisão, e faz esse repasse para a rádio. Então, por exemplo, a Rádio Tupi, nesta última Copa, vai pagar quase $1 milhão para transmitir, fora o posicionamento em cada estádio para os jogos. Você paga, em média, $10 mil para transmitir do estádio, por posição. Você tem 3 posições, paga $10 mil. Na Copa das Confederações, a mesma coisa. O sorteio da Copa, que vai acontecer nessa sexta, a Tupi acho que pagou $20 mil, só para estar no local, que a FIFA exige esse pagamento. Só que agora já existe um movimento, não sei se via TV Globo, através de alguns políticos, que querem também que sejam pagos os direitos de rádio nas transmissões do dia a dia, campeonatos estaduais, campeonatos nacionais. Existe já esse movimento para reduzir o número de emissoras de rádio, né?
Existe também uma ideia de limpar a imagem. Por um lado, eu acho que foi até muito bem feito, porque a televisão paga por aquele espetáculo e quer ter a imagem preservada. Só que também existe uma relação ruim entre clube, jogador de futebol e a emissora de TV. Se eu pago para você ter aquela transmissão, o clube tem que dar o produto que a TV exige para o jogador. Porque às vezes o jogador não quer falar com a TV. O que é errado também. Já que você paga direito de arena, o jogador tem que ser obrigado sim a falar. Eu sou a favor que você pague os direitos de rádio. Eu sou a favor. Para você também ter, do outro lado, benesses para você fazer o seu trabalho. Né? Isso também significaria, muita gente diz que é o fim das rádios menores, mas é uma coisa natural. Num grande espetáculo, infelizmente, as grandes empresas transmitem, como é o caso da Copa do Mundo. Uma rádio pequenininha não tem condições de pagar $1 milhão para transmitir uma Copa do Mundo. Né? Então, você infelizmente tem que selecionar. Só que tem que haver um meio termo, e isso ainda não aconteceu. Mais uma. Ninguém quer perguntar nada. Não, a internet é aliada do rádio. Foi até bom você falar sobre isso, porque o que acontece? O rádio, em 2005, mudou de novo. E eu fui o precursor dessa história toda. Eu fiz o primeiro programa de rádio totalmente feito pelo computador. Na Copa da Alemanha, Copa das Confederações, eu levei um laptop, o rádio não usava ainda computador. Né? Eu fui o primeiro a utilizá-lo e fiz um programa inteiro, um giro esportivo inteiro, gravado, porque a nossa conexão, infelizmente, ainda é ruim, né, lenta. Então, eu montei um programa inteiro, gravado, interagindo com os repórteres, totalmente feito pelo computador. Isso em 2005, o que era inviável. Então, o som era som de estúdio. Quem não sabia que eu estava na Alemanha, achava que eu estava dentro do estúdio da Rádio Tupi fazendo um programa. Né? Porque o som era absurdamente limpo. A internet veio para auxiliar o rádio. Então, hoje a Rádio Tupi transmite no AM, no FM e na internet. E você pode transmitir quantos jogos você quiser. A média de uma transmissão na internet, na Rádio Tupi, dá 180 mil acessos por jogo. Torcida do Flamengo tem maior apelo, torcida do Botafogo é a pior para retorno, tanto no rádio como na internet. Não é consumidor, infelizmente, é uma realidade. Tanto é que ontem a própria TV Globo abriu mão do jogo do Botafogo, porque deveria transmitir o jogo do Botafogo e transmitir o jogo do Vasco. Infelizmente é a questão do apelo do número de torcedores, do apelo comercial, mas o certo, inclusive os rádios, né, transmitiriam o quê? O jogo do Botafogo está brigando para ser candidato a uma vaga da Libertadores. Mas pelo caso do apelo do rádio, do time, do Vasco, como é a situação que está dramática, é mais interessante para a TV Globo transmitir um jogo do Rio, no próprio Maracanã, do que transmitir um jogo do Botafogo. Bom, vou agradecer aqui ao Wagner, enfim, guardar as devidas proporções das provocações, mas estão todas elas, vamos dizer assim, digeridas. Eu vou deixar o CD para você. Não. Apesar de ser história. Tirando o pet, bom, de qualquer maneira, eu gostaria muito de agradecer, convidar para que você continue conosco aqui e convidar, obviamente, agora o nosso próximo palestrante, anunciar que a chegada aqui já do nosso presidente da federação, o Rubens Jorge, já se encontra conosco, que é o último palestrante da tarde, perdão, e convidar o Pedro para fazer o uso, Pedro Zembrowski, da Fundação Getúlio Vargas.